nosso Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Santo, poderoso, aquele que nos conhece de dentro para fora, de fora para dentro, do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés, o Senhor nos conhece. Sabe absolutamente tudo de nós. Do Senhor Deus nós nada conseguimos esconder. Aquilo que verdadeiramente nós somos, Ele sabe. Nós podemos querer mostrar para os outros aquilo que é conveniente que os outros vejam, mas o Senhor Deus sabe absolutamente tudo de cada um de nós. Ele não se engana e não se deixa enganar. E não engana ninguém também. Bendito é o Senhor, Deus único, verdadeiro, santo, aquele que cuida de nós, aquele que nos instrui quando dele buscamos instrução, aquele que nos fortalece quando nele buscamos força, aquele que fala conosco quando nos aplicamos a ler, entender e obedecer a sua palavra. Bendito é o Senhor nosso Deus. Rendemos ao Senhor nesta manhã culto de louvor, de honra e de adoração. E pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos guie pelos teus caminhos santos e poderosos. Fala conosco, Senhor. Tem compaixão de nós. Esta é a minha oração, de louvor e de gratidão, no nome santo e sagrado do nosso Salvador e Senhor, o teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, e queridos irmãos, queridas irmãs, ouvintes da programação Graça e Paz nesta manhã de segunda-feira, vamos abrir a Bíblia, pregar o Evangelho, né? Porque foi isso que Jesus falou que a igreja deve fazer: pregar o Evangelho, levar as boas novas. As boas novas são boas novas de salvação, viu? Então eu quero convidar vocês que estão conosco nesta manhã, pelo rádio, pela internet, pelo Facebook, ao vivo, para que vocês abram as suas Bíblias. Quem puder e quiser, abra a Bíblia, nos acompanhe lendo a Bíblia, porque assim você pode também, além de crescer na graça e no conhecimento do Senhor, quando você nos acompanha com a sua Bíblia aberta, você pode ir confrontando tudo aquilo que eu falo com a Bíblia. E é assim que deve ser feito.
né? Não é porque alguém está falando que aquilo que está sendo dito é verdadeiro. Não. Confronte com a Bíblia. Pergunte para a Bíblia. Vá lendo, prestando atenção e buscando entendimento, que você vai crescer na graça, meu irmão, minha irmã. E, obviamente, vai servir a Cristo e não servir a homens e denominações. Porque é assim que deve ser. Então eu convido você para você abrir aqui na primeira carta do apóstolo Pedro. Então é 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Eu já preguei algumas vezes sobre esta passagem. 1 Pedro 4:12. 1 Pedro 4:12. Se você puder acompanhar comigo, senão eu vou ler. A Bíblia mesmo diz que a fé, como é que vem a fé? Como é que a fé brota? Como é que a fé se fortalece? Né? A Bíblia ensina que a fé vem de ouvir e ouvir a pregação, a palavra de Cristo. É assim que a Bíblia ensina. Aonde está escrito isso? Na carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 17. Tá? A fé não vem de você testemunhar, ir lá na frente, isso aí. Ou de você ouvir testemunho no rádio, na televisão. Não é assim. Biblicamente não é assim. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal que está conosco aí pelo Facebook, eu fico feliz em saber que algumas pessoas também nos acompanham pelo Facebook, né? Você pode acompanhar na sua casa, onde você estiver. facebook.com/Pastor Mário Filho. Pode acompanhar aí também, porque aí é como se fosse uma televisão, né? Você pode ver. É claro que nós não temos aqui os recursos de uma emissora de televisão, uma coisa simples. Então, eu fico muito surpreso e eu passo essa surpresa para os meus irmãos e irmãs constantemente, porque eu vejo pessoas ensinando como o cristão deve fugir do sofrimento. E eu, regularmente, trago aqui a informação bíblica de que o sofrimento para o cristão e o sofrimento cristão faz parte da vida do cristão. O sofrimento, conforme a Bíblia, isso não sou eu. Eu quero que você entenda isso. E eu estou mostrando para você isso na Bíblia. O sofrimento é parte normal da caminhada com Cristo. Você está sofrendo? Primeira coisa, não se desespere. Segunda coisa, não fique pensando, porque o diabo,
porque o demônio... Ou então a pessoa pensa assim: ai, Cristo me abandonou, Deus não gosta mais de mim, Deus não liga para mim. Isso tudo não é verdade. Nós, como cristãos, não temos direito de esperar ser tratado com mais consideração do que Cristo foi. Cristo foi tratado com consideração? Não. Cristo foi cuspido, esbofeteado, chicoteado, envergonhado, pregado numa cruz. Se nós somos cristãos, e semana passada eu falei sobre o termo cristão, a gente não pode esperar ser tratado melhor do que Cristo foi. Todos os que desejam verdadeiramente seguir Jesus serão tratados como Jesus foi. Pode ler aí o que eu acabei de falar, porque eu sei que eu falo aqui e tem muita gente que não concorda, mas ninguém é obrigado a concordar comigo. Mas leia na Bíblia o que está escrito. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Eu vou até ler aqui. Quer ver? Deixa eu achar aqui primeiro. Só um pouquinho de paciência, viu? Está aqui, 2 Timóteo 3, 12. O que está escrito? Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você não é obrigado a concordar comigo, mas discordar da Bíblia. Então, eu estou trazendo estas informações nesta manhã porque nós vivemos momentos dificílimos e as pessoas são induzidas pelas sinagogas de Satanás a acreditarem que o diabo que está agindo na vida delas, a fazerem aí coisas e coisas para se livrarem do sofrimento, enquanto, na verdade, deveriam estar glorificando a Deus, louvando a Deus pelo sofrimento, porque você está verdadeiramente um cristão se você sofre, porque aqueles que se identificam claramente com Cristo se tornam alvos de ataques violentos. Isso é a Bíblia. Não fique crendo em tudo que falam. Procure aquilo que a pessoa falou na Bíblia. Onde é que está isso? E isso aqui pode ser até uma ação satânica permitida por Deus. E não é expulsando Satanás aqui que ele vai embora, não. Você pode ver que as pessoas que se dizem cristãs, e está cheio por aí, né? Elas vão, que é uma maravilha. Parece até que são pessoas do mundo, né? Por quê? Porque, óbvio, este fogo ardente não vai queimar neste momento, não. Agora ainda não é o momento
do julgamento, e fogo é julgamento, né? Essas pessoas parece que tudo dá certo, são testemunhos e testemunhos de dinheiro que aparece na conta, de nome no SPC que some, né? Satanás não vai desperdiçar munição com indivíduos que se dizem cristãos. Ora, Jesus falou para Pedro, e eu preguei isso semana passada: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As armas mais poderosas do mundo espiritual e do mundo terreno estão apontadas para quem? Para as portas do inferno. Se não vai prevalecer, mas isso não quer dizer que não vai receber bomba, tiro de todo lado. Não prevalecer quer dizer, olha, vamos atacar, mas não vamos vencer. Não quer dizer que não vai ser atacado. O Evangelho não prega que você não deve sofrer. Você vê como, quando eu digo aqui, falo isso, gente, há 17, 18 anos, já nem sei mais quanto tempo, não fico marcando, fazendo aniversário, parabéns, não vou fazer isso, né? Todo ano, às vezes eu me lembro mais ou menos a data, já nem me lembro direito quando eu comecei, mas 18 anos, eu digo a mesma coisa. Está ruim, vai ficar pior. Ele é negativo. Mas é isso que a Bíblia diz. Ao invés de você ficar fazendo campanha, dando dinheiro aí, que isso aí não resolve nada, hein? Estão roubando você. Eu digo isso toda hora. Você deveria estar feliz. Porque é isso que a Bíblia diz, olha, fique feliz se você está sendo perseguido, se você é participante dos sofrimentos de Cristo. Sofrer por Cristo ou sofrer porque você é cristão é motivo de alegria, isso é bíblico. Não de tristeza, de agonia. É motivo de você falar, mas que alegria, eu estou sofrendo porque eu sou cristão. Leia o versículo 13, eu sempre digo, olha, leia os versículos anteriores e posteriores daquele daquele que foi indicado para você ler, né? Veja o versículo de número 13, por exemplo. Olha o que está escrito. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Olha só. Nós não podemos sofrer como Cristo sofreu, mas podemos sim ser coparticipantes. Se hoje você está sendo orientada a se alegrar, e uma orientação bíblica que eu estou passando, não estou passando aqui para, não estou falando, não estou deixando informações, não estou pregando
um evangelho triunfalista. Estou pregando o evangelho bíblico, que diz para você, olha, se está sofrendo por Cristo, se alegre, porque a sua alegria será infinitamente maior na revelação da glória de Cristo, quando Cristo voltar à terra como o leão da tribo de Judá, porque ele ainda não voltou nesta condição. Ele é o leão, mas o mundo, a terra, ainda não o reconheceu como tal. E todos aqueles que sofrem por amor a Cristo serão honrados com Ele quando isso ocorrer. Isso é evangelho, irmãos. Irmãs, tem gente que não consegue distinguir o que é evangelho e o que não é. Mas isto é evangelho. Porque é isso que a Bíblia diz que vai acontecer e que já acontece e que vai piorar muito. Vai piorar muito na medida em que vamos nos aproximando mais e mais do arrebatamento da igreja e, consequentemente, da tribulação. Então, quando eu digo que, olha, está ruim e vai piorar, né, e me rotulam, me taxam como pessimista, é porque eu estou pregando a Bíblia. A Bíblia não está dizendo que vai melhorar em lugar nenhum. Os primeiros cristãos se alegravam muito, mas muito, quando eles sofriam em nome de Cristo. Você pode ler lá em Atos capítulo 5, versículo 41. Leia lá, é bíblico. Está escrito na Bíblia e é ensinamento bíblico. Não é só relato bíblico. Se sou injuriado por causa de Cristo, é porque eu estou tendo a mesma atitude de Cristo. E Cristo não foi tratado a pão de ló, não. Isso os evangelhos mostram. Cristo não foi tratado bem. Foi extremamente maltratado. E é isso que vai acontecer com todos aqueles que verdadeiramente seguem Cristo. E o Espírito Santo, né? Que a pessoa ter o Espírito Santo é muito diferente disso que as igrejas mostram por aí. Por causa disso que a gente repudia essas falsas igrejas, né? Porque o sujeito, a mulher, o homem, que tem verdadeiramente o Espírito Santo, o homem, a mulher, sobre o qual repousa o Espírito Santo de Deus, se alegra. O homem e a mulher nos quais habita o Espírito Santo, se alegram, sabem que aquilo é motivo de alegria. O mesmo Cristo que foi objeto de blasfêmias pelos seus perseguidores, hoje ele é glorificado pelos santos sofredores. Continue lendo aí 1 Pedro capítulo 4. Olha o versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus.
essas coisas que acontecem aí nessas falsas igrejas, não é presença de Espírito Santo, coisa nenhuma. Essas revelações que insistem em continuar dizendo que são verdadeiras, não tem base nenhuma para serem verdadeiras, porque não fazem parte dos escritos da Bíblia. Agora, ninguém sofra, irmão, irmã, ninguém sofra por ter praticado coisas ruins, maldades. Que ninguém sofra. Olha, leia aí o versículo 15 de 1 Pedro, capítulo 4. Não se engane, ninguém sofra porque roubou, né? Porque matou, porque fez qualquer coisa ilícita, ou porque se intrometeu no negócio de alguém, porque isso não glorifica a Deus. Apenas quando um cristão pratica coisas reprováveis, ele envergonha o testemunho de Cristo. A gente vê aí, né? Artistas, cantores, dizendo que são, eu me converti. Daqui a pouco você vê a pessoa lá fazendo coisas que você fala, mas peraí, não condiz, né, com os ensinamentos da Bíblia. O que acontece? A pessoa envergonha o testemunho de Cristo. Então ninguém sofra por isso. É diferente a pessoa sofrer por isso e a pessoa sofrer porque é fiel a Deus. Não há desonra nenhuma em sofrer como cristão. E olha, dizer para você assim, claramente, viu, meu irmão, minha irmã? Dizer para você de maneira clara. A rádio teve um problema aí, né? O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. O problema é lá na emissora. Entra aí na internet, você nos ouve. Hoje todo mundo tem um celular com internet, gente. Entra aí. Aqueles que seguem Jesus vão perder negócios. Vão perder a reputação. Às vezes o sujeito tem a reputação lá mas ele começa a seguir Jesus, ele vê que determinadas coisas ele já não pode mais fazer. Não é verdade? Por exemplo, vamos abrir o jogo aqui. Vamos ser claros. Porque às vezes a gente, o cristão tem uma padaria. Cristão pode ter padaria? Pode, claro que pode. Lógico. Claro. Agora você é cristão. Você vai vender cigarro? Você vai vender cerveja, bebida em geral? Mas pastor, se eu não vender, eu vou fechar a padaria. Pois é. Por causa disso, se você for verdadeiramente cristão, você vai perder o negócio. Acabei de falar, vai perder negócios. Vai mudar a reputação no trabalho, no lar. Quem é verdadeiramente cristão corre o risco de ser abandonado pelos pais, pelos filhos, pelos amigos, pelo esposo, pela esposa, quando o cônjuge não se converte verdadeiramente, pelos filhos, quando os filhos não se convertem. Eles dizem que ser cristão é ser feliz. Você nasceu para ser feliz. Tem um aí que usa isso aí como mote. Isso não é bíblico.
Isso é uma mentira deslavada. Nós nascemos para ser parecidos com Cristo. Preguei semana passada que a palavra cristão quer dizer parecido com Cristo. Cristo foi feliz? Olhando pelos olhos humanos. Cristo fugia daqui, fugia de lá. Cristo não tinha travesseiro para colocar a cabeça, não tinha casa. Vivia de doações. Cristo tinha um emprego que recebia lá todo final de mês? Não. Ele vivia do que era doado pelos outros. Então, quando a gente fala determinadas coisas aqui, meus irmãos e minhas irmãs, não estamos querendo pregar a derrota. Estamos querendo pregar a verdade, o que é ser cristão. Porque ser cristão do jeito que a maioria dessas igrejas ensinam, que você tem uma dor de barriga, você vai lá, cura, o pastor lá cura. Isso é mentira. Por que Cristo nos deixou aqui a medicina, os médicos, os enfermeiros, os especialistas, os medicamentos? Por que Ele deixou? Eu fiquei horrorizado, eu estou aqui angustiado até. No sábado eu fiquei sabendo que tem uma conhecida que está com um problema, é cristã, mas ensinamento errado, está com um problema de coração e diz, não, eu não vou no médico, eu creio que Cristo vai me curar. Ser cristão não é isso. Por que Cristo deixou os especialistas em coração? Ensinam um evangelho errado. Cristo não prometeu que vai curar. Gente, Cristo não retirou, Ele não aboliu a sentença de Deus sobre a raça humana por causa do pecado. Isso Ele não fez, continua lá, aquilo que está lá em Gênesis. Agora, quem vai para Cristo recebe o perdão dos pecados. A mudança de vida é porque tem os seus pecados perdoados e a salvação eterna. Agora você continua vivendo aqui na terra. Você continua respirando esse ar poluído que vai fazer mal para o seu pulmão, para a sua laringe, faringe. Isso o Cristo não retirou. As pessoas precisam entender isso. Você está doente? Ó, Senhor, eu vou procurar, eu sei que o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, me cure. Mas eu vou procurar um médico, o Senhor pode me curar através de eu achar um bom médico, ele acertar nos remédios. Isso também é cura. As pessoas acham que cura é só cura divina. Porque tem uns aí que pregam cura divina. Não, Cristo vai curar. E essa irmã está com um problema. Se você é verdadeiramente cristão, você vai poder até perder sua vida. Ah, eu recebo aqui toda hora no meu e-mail, eu fico pensando, essas pessoas não leem a Bíblia. Né? Para mandar isso é porque não lê a Bíblia. Né? Olha, a igreja não sei aonde está sendo perseguida. Olha, mataram, decapitaram os cristãos lá na Índia, lá no Afeganistão, sei lá onde estão matando cristão, mas isso faz parte, isso é bíblico. Ore, orar por quê? Para não acontecer? Então eu vou orar para aquilo que está na Bíblia não acontecer. Você já deve ter recebido isso.
As pessoas ficam sabendo e horrorizadas. Elas, olha, pastor, ora, porque lá a igreja, não sei na onde, queimaram, mataram. Eu oro glorificando a Deus, porque o verdadeiro cristão vai até perder a vida. O que está escrito aí? Versículo 16 de 1 Pedro, capítulo 4. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus. Então essas pessoas não leem a Bíblia. Eu recebo, eu falo, meu Deus do céu. Nós glorificamos a Deus com este apelido cristão. E nós devemos ser verdadeiramente cristãos, porque nós glorificamos a Deus quando assim somos. Ser cristão é viver de modo digno. Ser cristão não é lá na igreja tal, ir na igreja não sei aonde. Quem é conhecido como cristão, olha, aquele sujeito lá é cristão, aquela igreja é cristã, né? Significa que glorifica a Deus. Não pode viver de maneira a desonrar a Deus, porque levar sobre si este nome cristão é uma responsabilidade enorme e gloriosa e extremamente séria, que todo mundo será cobrado disso um dia, meu irmão, minha irmã. É sério ser cristão, não é brincadeira. Igreja cristã, oh meu Deus, infelizmente a maioria não o é. Eu não estou falando mal de igreja, eu estou alertando você sobre as falsas igrejas. E ninguém consegue ser verdadeiramente cristão dentro de uma falsa igreja. Não tem jeito, não tem como. O sujeito só consegue ser verdadeiramente cristão se ele segue a Bíblia. E se ele segue a Bíblia, ele não pode estar dentro de uma falsa igreja. Olha, para a gente encerrar, né? Olha o que está, olha, leia 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Leia comigo. Eu vou ler. 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Você entendeu o que está escrito? Que o juízo vem primeiro sobre os verdadeiros. E se sobre os verdadeiros acontece todos esses sofrimentos que eu estou dizendo, olha, nós estamos sofrendo e vamos glorificar a Deus por isso. Você imagina sobre aqueles que não são de Cristo. A casa de Deus, teoricamente, né? Não é que Deus more lá, não é isso. Não é? Deus não mora em edifícios construídos por mãos humanas. Mas a casa de Deus, teoricamente, simbolicamente, né? É a igreja.
mas é simbolicamente. E é por ela, pela igreja verdadeira, não as falsas, que começa o juízo de Deus. As falsas vão fazer parte do julgamento do mundo. E é esta a preocupação, meu irmão, minha irmã. Do mesmo jeito que eu estou aqui angustiado desde sábado, quando eu fiquei sabendo dessa irmã tão querida, pessoa que eu gosto, muito gosto, né? Que está com problema de coração e aprendeu, olha, não precisa ir no médico, Jesus cura. Jesus pode curar qualquer coisa, claro que Jesus pode curá-la, é óbvio que pode. Eu não estou dizendo que Jesus não pode curá-la, eu estou dizendo que a maneira como as pessoas estão tratando não está correto. Jesus, o Senhor pode me curar, eu creio que o Senhor tem poder para me curar, né? Curar de maneira sobrenatural. O Senhor pode fazer um milagre e o meu coração voltar a ficar zero bala. Eu creio, Jesus pode fazer isso. Agora, esta convicção de que Ele vai fazer, a Bíblia não nos dá. A Bíblia nos ensina que Ele tem poder para fazer. Agora, se Ele vai fazer ou não, é a vontade dEle que manda. Por causa disso que nós oramos, colocamos nas mãos do Senhor e vamos aqui buscar os recursos. Se o Senhor quiser fazer, Ele vai fazer. Na hora que você chegar no médico, o médico vai falar, não, você não tem mais, não tem nada. Pronto, Ele fez, glorifique a Deus. Se o Senhor não quer curar você através de um milagre, de algo sobrenatural, Ele vai te levar a um bom médico, que vai acertar o remédio, e você vai ficar curado. Ou você vai conviver com esse problema. A gente não pode, sabe, determinar o que o Senhor Deus vai fazer. Não, eu não vou no médico porque Deus vai... Você determinou que Deus vai te curar, e se não for da vontade dele? É isso que eu quero encontrar com essa amiga e explicar para ela. Porque não é assim. Esse é um ensinamento falso. Em Deus a gente não manda, é Ele que manda. Então nós não podemos determinar, olha, o Senhor vai me curar, eu creio que o Senhor vai constrangendo, eu creio, então o Senhor tem que fazer. Não, eu também creio, mas Ele faz se Ele quiser, se for da vontade boa, santa, agradável e soberana dEle. Sofrer faz parte da vida do cristão. Você está sofrendo? Se alegre, porque você então é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, nós te bendizemos, Senhor, por tudo isso que o Senhor nos ensinou nesta manhã. Louvado seja o Senhor. O Senhor é bom, muito bom. Nos esclarece, nos ensina e nos dá todos os dias forças para continuarmos. Não de uma maneira falsa, mentirosa, não correndo atrás do vento, nem ensacando fumaça, nem enxugando gelo, mas de uma maneira verdadeira. Graças nós te damos. Bendizemos o Senhor, a tua bondade, a tua compaixão e a tua misericórdia. E pedimos, ó Pai querido, que o Senhor continue falando conosco. Continua, Senhor, nos ensinando. Esta é a minha oração. Com ações de graças no nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.